Se na evangelização as pessoas se convertem, é no discipulado que elas crescem, amadurecem. É no discipulado que a gente sai do jardim de infância espiritual. É no discipulado que eu aprendo que o sofrimento não é Deus que coloca em mim, mas Ele me ensina algo para eu produzir e testemunhar. É gente discipulada que aprendeu a andar com Jesus. Por que eu discipulo? A missão da igreja é para com Deus, para o mundo, comunhão, evangelização, discipulado e adoração. Por que evangelizar? Porque as pessoas se convertem. Eu já entendi o porquê. Por que discipular? Porque elas vão crescer. Então para que adorar? Boa noite, queridos. Que a graça, a paz do leão da tribo de Judá, que morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e ainda prometeu que voltará. Amém? É uma bênção poder estar aqui com vocês, com o pastor Anderson, Márcia, toda a igreja, amigos, queridos, participar dessa celebração lá da minha esposa e ouvir e adorar ao Senhor com aquilo que já aconteceu aqui, e especialmente ouvir o testemunho da Maria, de toda a sua vida, da sua história. Já conheci pela internet e muito edificado pela palavra de Deus. Missão difícil, falar numa conferência de adoração quando vocês estão desde cedo pensando sobre o tema. Imagina, falar diante de artistas aqui como Marquinhos Miranda, gente tão boa, e no momento assim de muita devocional, Deus encheu meu coração com isso, e foi bom porque depois de um fórum, teve o workshop, e a gente ouviu esse teatro e viu com esse teatro tanta coisa sobre adoração. Já deu vontade de ir embora para casa ali já para mudar a vida e tomar várias decisões e ser diferente. E aí vem esse testemunho, tantas orientações, e eu queria ser o menos técnico aqui possível nessa noite, porque você já aprendeu muito. Então, me permita dividir um sonho de adoração. Me permita dividir com você aquilo que eu espero que esteja realmente na cereja do bolo. Hoje eu fui dar uma parada na barba. Não sei se vocês sabem, não sei se dá para ver todo mundo, mas eu estou um tempo com vitiligo. E quando eu ouço sobre cura, eu fico na expectativa de ser a minha vez. E aí manter a barba dá uma disfarçada. Esses pelinhos brancos aqui não são só a idade chegando com 42. Ela falou, quem é da década de 80? Eu sou de 80 cravado, levantei a mão. Com o maior orgulho, cravado. E hoje eu fui ali no salão, e quando eu saí do salão, falei assim, ô Eric, aqui tem uma pitanga que vocês não comem, né? Falou, não. O melhor de fazer a barba hoje, aparar a barba hoje, não foi fazer a barba, foi comer a pitanga no final. E ele falou assim, pode subir a escada. Eu subi a escada e vapo, vapo, vapo. Há uma pitanga na adoração. Há algo que transcende o conhecimento, por exemplo, dos 6 verbos que eu amo no Novo Testamento para adoração. Como eu gosto de falar sobre isso. Proskinel, beijar, seiben, latré, e aí vai. Mas eu queria dividir com vocês um sonho de algo que tem enchido o meu coração e que eu espero poder me fazer compreendido, e você saia daqui para comer as suas pitangas na adoração. Atos capítulo 10, a palavra do Senhor nos revela algo muito interessante. E esse teatro, quando começou, e eu fiquei assim muito atento àquilo que estava acontecendo, porque eu vi as meninas aqui do balé, da coreografia, e elas vinham, né? Vocês perceberam que
elas quebravam, ou tentavam, né? Quebrar aqui o jarro, e ao final elas voltaram com jarros lindos, floridos. E eu falei: Senhor, obrigado, porque eu vi o ministério dos anjos aqui. Não estou dizendo que eu vi anjos, eu creio nisso, tá bom, irmãos? Mas é como, tá? Como se fosse. Porque os anjos vão fazer parte dessa ministração. Atos capítulo 10, o verso 1 diz: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Irmãos, o cara não era crente. O cara não era crente, não tinha recebido o Espírito Santo. Esse negócio de orar e dar oferta é coisa séria. Porque se Deus às vezes ouve oração de gente que não creu ainda, se recebe esmolas, adoração, oferta de gente que não creu ainda, imagina da igreja. Eu amo o sermão textual, então já é uma dificuldade para mim ler e não pregar sobre o versículo. Porque eu quero hoje falar de algo que não está explícito, mas está implícito aqui no texto. Mas já dava para falar sobre os caminhos da adoração, dava para falar sobre o lugar da fidelidade financeira, da generosidade na adoração, dava para falar sobre oração, dava para falar nesse texto sobre os estereótipos que nós temos dos adoradores. Ele está recebendo adoração e ele ainda não tinha recebido o Espírito Santo. A gente diria hoje: ele nem evangélico é. Dava para a gente pensar sobre essas coisas, mas não é sobre isso. Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 servos, um soldado religioso dentre seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou a Jope. Você é crente, você sabe dessa história. Enquanto Deus estava falando com Cornélio, ele também estava falando numa visão com Pedro. Ele teve que preparar Pedro para receber essa missão. Os anjos estavam preparando as coisas. E quando a gente fala de adoração, enquanto eu meditava mesmo, Senhor, falar de adoração sábado à noite, na Pipa de Vila da Penha, com aquele palco novo, eu não tinha nem roupa para vir. Vim com essa mesmo, que não tem roupa. Irmãos, eu fiquei pensando, e logo esse é um texto que para mim, ele é muito missionário, eu pensei logo na missão da igreja, de como que, meu pai ligando, estou pregando, pai, em Vila da Penha, e está todo mundo te ouvindo, tá bom? Não precisa pedir desculpa não, fala mais alto que desculpa. Um beijo. Bota lá no YouTube que você vai ouvir a mensagem. Vou mandar um abraço para você. Tchau. Ai, meu Deus. Tá, tchau. Acontece com você, com o pregador também, né? Então, irmãos, eu comecei a pensar sobre a missão da igreja. E às vezes a gente deixa de fora algumas coisas que não deveria e coloca outras que deveria. Por exemplo, se eu fosse perguntar aqui qual é a missão da igreja, a partir da pergunta é muito clássica, o que Jesus mandou a gente fazer? E se a gente fosse abrir aqui um fórum, já teve, então não vou abrir,
perguntas e respostas. Eu tenho certeza, assim, absoluta, sendo bem redundante, né? Porque se eu tenho certeza, ela tem que ser absoluta. A maioria esmagadora diria que a missão da igreja é evangelizar. Amém, irmãos? Claro que é, certíssimo. Quem respondeu evangelizar logo na cabeça, pum, acertou, 10, tá certo. Mas aí se eu desse uma perguntadinha maior, falasse assim, não, mas não tem uma outra coisa, que é missão da igreja, que Jesus também mandou a gente fazer? Aí viria logo uma outra galera abençoada e diria, discipular. Porque a missão da igreja é fazer discípulos, pastor. Porque Jesus disse lá em Mateus 28, 19 e 20, portanto, ide, faça discípulos de todas as nações, blá, blá. E a gente diria, é isso aí, a missão da igreja é discipular. É ou não é, irmãos? É. Aí o pessoal da conferência, o caminho da adoração, diria, mas a missão da igreja também é adorar. É raro. Há um matemático que escreve sobre a missão da igreja, e por ser matemático, ele escreve isso de uma forma muito bonita. Ele usa um gráfico, e eu não achei esse gráfico. E assim, hoje está cheio daquelas jesuicidências aqui. E eu lembrei de um banco, de um púlpito, eu lembrei de um púlpito, de um pastor lá de Campos, que ele tem um tripé. Porque o gráfico desse matemático, quando ele fala sobre missão da igreja, o pessoal da engenharia aí, da física, sabe, né, que todo gráfico tem 2 vetores, e o primeiro ele vai na vertical, o segundo vai aqui na horizontal, e ele pega um outro gráfico que sai desse ângulo, desse vértice ali de 90 graus. Gente, eu não sei nada sobre matemática e física, nada. Vocês têm, esse pastor aí está falando nada, só sei falar isso, não me pergunta mais nada. E ele faz uma parábola, ele vai e volta. Então ele diz que a missão da igreja que a igreja tem uma missão com Deus, que a igreja tem uma missão com o mundo, e que a igreja tem uma missão com ela mesma. Eu gosto desse resuminho, é bonito esse resumo, porque não dá para falar de algo tão complexo como missão da igreja, apenas com um verbo, apenas com 2. E ele então usa esse gráfico de maneira assim monstruosa, mas eu não achei esse gráfico. E aí eu entrei numa sala VIP que tem aqui. Eu gosto de ficar só no banheiro, eu vou no banheiro toda hora lá, porque o banheiro dessa sala é brincadeira. E aí eu vi um banco de 3 pernas. Falei, liga para o André. E aí, tem aí a foto do banco? Vai chegar. Quando chegar, você me avisa. E a missão da igreja, ela é uma missão tríplice. A missão da igreja, ela é uma missão tríplice, baseada nesses três vetores. A minha missão com Deus, a minha missão com o mundo e a minha missão comigo, conosco. Uma vida de comunidade. Então, eu preciso responder a isso. Mas aí eu comecei a fazer algumas outras perguntas sobre esta missão. E a primeira pergunta é, por que então eu preciso evangelizar, gente? Qual o produto final da evangelização? Por que Deus pediu para a gente evangelizar? Por que a gente evangeliza? Por que tem que evangelizar? Porque é através da evangelização que as pessoas serão salvas. Interessante que nesse texto, isso fica claro que os anjos poderiam ter dito. Foi com esse velhinho aqui de quase 80 anos que eu aprendi há muitos anos atrás, que me ligou agora meu pai, que a missão da evangelização não ficou com os anjos. Porque a gente gosta de anjo, né, irmão? Quando eu falei que nós teríamos anjos aqui, o povo, aleluia, glória a Deus. Se eu falar que eu estou vendo 2 ali em cima voando, isso aqui pega fogo. Porque os anjos é um negócio, mexe com a gente, anjo. E é isso mesmo, porque eles são espíritos ministradores da parte do Senhor, para servir os conservos. Anjo é meu e seu servo. Você entende isso? Não, mas é o que está na Bíblia.
Jesus foi servido por anjos, irmãos. Tem momentos que eu vou a hospitais e eu digo: Senhor, em nome de Jesus, os mesmos anjos que serviram teu filho no deserto, que eles estejam aqui servindo esta irmã, este irmão convalescendo, que eles sejam servidos por anjos. Eu creio no ministério dos anjos. Eu valorizo isso. Aí, está faltando umzinho lá atrás. Foi desenhado, André. Mas tem um outro. Aí você me derrubou, André. Não, mas você estava assim para quê? Para dizer que se faltar um, cai a mesa. A missão da igreja é um tripé. Tem outro ali pela fé. Você sabe que o evangelho é pela fé. Eu queria ensinar que a adoração é fé. Que se você não estiver vendo, tem um pé lá. É a sombra, é a sombra. Tem a sombra ali dos três. Então a missão da igreja, irmão, se você tirar um desses vetores, desse tripé, a mesa cai. Não dá para uma só. E os anjos têm um lugar muito especial no reino de Deus. Eles são seres celestiais, espirituais, mas eles não receberam a incumbência santa da evangelização. Eita, isso é muito forte. Sabe por quê? Porque o anjo chegou para Cornélio e falou assim: Cornélio, vai lá em Jope e traz Pedro. Que perda de tempo, né? Por que ele já não chegou e falou assim: Cornélio, deixa eu te falar um negócio. Tem que receber o Espírito Santo, Cornélio. Tem que romper com esses negócios aí do judaísmo aí, cara. Agora é a nova aliança, velho. Mudou tudo. Deixa eu te falar, Jesus, irmão. Por que o anjo não falou? Porque isso cabe a nós. Porque isso coube a Pedro, o Pedrão. Então, por que eu evangelizo? Se a missão da igreja é evangelizar, por que eu evangelizo? Porque é assim que Cornélio se converteu. Porque não foi o anjo que anunciou, foi Pedro, que teve que ser tratado numa visão, foi discipulado lá. Agora, por que eu discipulo? Se na evangelização as pessoas se convertem, é no discipulado que elas crescem, amadurecem. É no discipulado que a gente sai do jardim de infância espiritual. Nesta igreja aqui não tem nenhuma, nem lá na Bíblia do Recreio, mas em outras tem. É muita meninice, é muita infantilidade. É no discipulado, irmãos, que nós atingimos a maturidade de Cristo. É no discipulado que eu tenho a minha edificação perfeita, ou aperfeiçoada, perdão. É no discipulado que eu aprendo que o sofrimento não é Deus que coloca em mim, mas Ele me ensina algo para eu produzir e testemunhar. É gente discipulada que aprendeu a andar com Jesus. Por que eu discipulo e não os anjos? Por que os anjos não vêm aqui, irmãos, e discipulam? Por que quando você está em casa sozinho, não chega lá Miguel? Dá licença. Irmãos, eu estava uma vez, a gente fala tanto de anjo, mas a gente tem medo. Eu estava num momento de oração assim, mas muito. Morava no bairro do Rocha. Estava de joelhos ali, irmãos, ali no momento, mas muito com Deus. E não vi que a Aline entrou em casa, minha esposa. Não percebi mesmo. Senhor, e eu orava: Senhor, me toca. Quero perceber a tua presença. Mas assim, bem íntimo. Eu e Deus, aquela oração silenciosa. Você pode aplaudir o André, irmãos, ou quem fez? Rômulo, meu banquinho deu certo aqui, Rômulo. Então a missão tríplice, irmão, do banquinho. Não pode faltar uma perna, né? Senão o jarro cai. Olha o jarro, ó. Dá para botar aquele que estava aqui lá e bater a foto. E aí a Aline, com muita, claro, né? Sem querer que ela fez isso. Estava na sala, a música ligada. Ela chegou e botou a mão nas minhas costas, irmão. Eu tomei um susto. Ela falou assim: e se fosse um anjo? Mas aos anjos não foi dado o ministério do discipulado. É você, irmão. É você, irmã.
Não adianta falar assim: ah, Gabriel, Miguel, esse aqui é tua obra. Ele vai dizer: não é. Por que eu evangelizo? Porque as pessoas precisam se converter. Porque os anjos estão ali nos servindo, mas não metem a mão na nossa responsabilidade. Por que eu vou discipular? Porque os caras vão se converter, mas eles vão crescer. Eu preciso de crescimento, de edificação, de maturidade. Os anjos estão aqui. E aí chegou no sermão. Chegou no último pé. A missão da igreja é para com Deus, para o mundo e comunhão. Evangelização, discipulado e adoração. Por que evangelizar? Porque as pessoas se convertem. Eu já entendi o porquê. Por que discipular? Porque elas vão crescer. Então, para que adorar? Ei, querido, no caminho da adoração, eu não acredito que adoração é um lugar que se chega. Adoração é um caminho que se vai. É um lugar que se percorre. Já foi dito. Tenho até medo de falar muito, porque os doutos já passaram na minha frente aqui. Para que então a gente tem que adorar? Você já parou para pensar nisso? Por que a gente tem que adorar? Diferente da evangelização e do discipulado, essa missão é dos anjos também. Os anjos já estão adorando. Os 24 anciãos estão prostrados diante do trono, dizendo: Santo, 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 Santo. Os 4 seres viventes estão declarando a santidade do Senhor. João viu e escreveu. Se os anjos, diferente da evangelização e do discipulado, não podem exercer essa missão que é só da igreja, a pergunta é: ô irmãos, você já pensou no coral? No coral dos anjos? Ô irmãos, perfeição. O ministério de adoração dessa igreja é um negócio invejável. Um negócio assim, é top dos tops. Irmã Maria aqui com esses músicos, irmãos, pelo amor de Deus, onde nós estávamos aqui de noite que... Imagina lá no céu. Eu sou desafinado, irmãos. Irmãos, eu sou desafinado com força. Eu só consigo cantar para Deus, que só Ele mesmo. Nós somos talhados de defeitos. A gente ainda toca errando algumas coisinhas, de vez em quando dá uma desafinada. E porque Deus, tendo os anjos, ainda nos criou para o louvor da sua glória. Por quê? Para quê? O que é adoração, pastor? Onde o senhor está querendo chegar? Adoração é missão da igreja, irmãos. Você adora porque Deus criou você para isso. Quando você está reunido com a sua igreja, quando você está no seu quarto, quando você está no seu carro, quando você está na faculdade, quando você está na escola, e você decide viver como um adorador, você está cumprindo a missão da igreja. Eu fui criado ou recriado, nascido de novo para o louvor da glória de Deus. É missão da igreja. Tá bom, pastor, mas para que adorar se ele tem os anjos? Para que ter que ouvir o desafinado do Maurício? Para que ter que ouvir ministérios, louvores tocando que muitas vezes estão macunados com pecado? Por que às vezes? Por que Deus ainda insiste em querer ser adorado por nós,
quando ele tem os anjos, quando ele tem os querubins, quando ele tem os serafins. Por quê? Esse para mim, esta para mim, esse é o sonho da adoração. É tentar viver isso. E aí eu encerro. Quando a gente fala em encerro, faltam 5 minutos. Eu vou começar a encerrar. Recebi um post hoje que o Alexandre de Moraes está proibindo os pastores de dizer isso e continuar pregando meia hora. Um bannerzinho assim: cuidado, hein, pastor, se você falar e não cumprir, amanhã acabou. Por quê, irmãos? E aí, a Aline estava dando aula, Lucas estava no treino, Bruna estava na escola, e por incrível que pareça, eu estava com a Lindinha na sala, minha pulguenta, meu futum. Ela estava lá, tá velhinha, não me enxerga mais, graças a Deus, brincando. Estava lá quietinha, estava eu, Deus e ela. E a impressão que eu tive, irmãos, é que a adoração genuína, fora da regra, fora da técnica, fora da afinação, do tom, da aula, do seminário, da academia, do curso, do Instituto Tom Maior, é a antecipação do dia final. Irmãos, a cereja do bolo da adoração não é o timbre que você alcança, mas é quando o pai fala assim: ei, Miríades, ei, Gabriel, dá um tempo. Tem alguém que está querendo me encontrar. Irmãos, os anjos, eu usei Atos capítulo 10, porque os anjos estão presentes no relacionamento com a igreja. Anjo não pode pecar. Anjo não tem como falar assim: hoje não vai dar não, Senhor. Não tem como os 24 anciãos levantarem e falar assim: Senhor, só um pouquinho, está doendo o joelho, a gente vai dar uma volta na praia, amanhã a gente volta, porque o Senhor também está demais, né? É ininterrupto. É do DNA angelical. Nem sei se anjo tem DNA, mas vai assim mesmo. Anjo não pode parar. É robô. Está programado. Eles só sabem fazer isso. Deus habita no meio de um trono de louvores. São eternidades e eternidades, os seres angelicais adorando o Senhor, e Ele assim mesmo quer encontrar você. Sabe por quê? Porque Ele tem saudade de encontrar um povo que às vezes escolhe pelo pecado, mas que às vezes na adoração escolhe por Ele. É gente que vai parar um filme e vai falar assim: não. É gente que vai sair de um site. É gente que vai mudar a vida. É gente que vai dobrar o joelho. Eu até poderia continuar nesse caminho aqui, mas no caminho da adoração, eu quero encontrar o Deus a quem eu adoro. E é nesses encontros que Deus tem na adoração, e ela pode ser pública, coletiva, privada ou individual, que nós experimentamos. Não é qualquer adoração, não é qualquer momento. Irmãos, nós nos acostumamos, pastorandos, aqui em Vila da Penha é diferente, mas lá na ilha tem um povo muito acostumado com a presença de Deus, por sua palavra sustentada. Irmãos, quantos creem que Deus está aqui? Por que você levantou a mão e disse amém, aleluia, e glorificou a Deus? Porque Ele disse que 2 ou 3 reunidos no nome dEle.
Então ele está aqui pronto e vai estar sempre. Mas há dias, há cultos, há quartos, há montes, há lugares em que ele não só está, mas ele manifesta a presença dele. A gente precisa voltar a sonhar com a manifestação da presença dele. Não só na firmeza de que ele está. Porque quando ele deseja se manifestar, é porque ele quer viver a antecipação do dia final. Adoração genuína como cereja do bolo, como a pitanga da árvore, como o suprassumo de tudo, é de você experimentar um relacionamento com Deus, que Ele decidiu vir até você, porque Ele está cheio de expectativa do que vai acontecer lá na eternidade, quando Ele vai encontrar você. Ah, pastor, a igreja precisa adorar a Deus, porque Deus precisa de adoração. Opa! Que isso? Não levanta a mão, mas não responde de verdade, porque tem casquinha de banana aqui. Deus precisa ser adorado? Deus não tem nada de necessidade. Não há necessidades em Deus. Ele é completo. Não há carência em Deus. Deus não acorda assim meio, sabe? Acordei bem hoje, Espírito Santo. Estou meio assim. Primeiro que ele já nem dorme, né? Não dormitará o guarda de Israel. Mas virou o sol, ele, hoje não foi bom. Espírito Santo, estou precisando assim de uns elogios. Dá um toquezinho lá em Vila da Penha, para ver se eu termino o dia melhor. Aí o Espírito Santo vem e move uma conferência, e a gente vem aqui adorar. Aí Deus, agora eu estou sentindo um pouco melhor. Deus não tem carência de nada, não tem ausência de nada, Ele é pleno. Ele se apresenta de uma forma tão profunda no Egito. Fala que quem está indo aí é o Deus que é. Eu sou e pronto. Ele não cabe em nada. Por quê? Porque Ele é tudo. Esse Deus quer ser adorado por você. Sabe por quê? Ele não precisa ser adorado, mas Ele tem uma expectativa que é diferente de necessidade. E é isso que muitas vezes muda a nossa adoração. Nos falta expectativas santas. Expectativas. Quando Deus vê um jovem no meio de uma faculdade, completamente influenciado por um monte de situação, e o cara olha para aquilo tudo assim, a menina olha para aquilo tudo, vai para o banheiro, fecha a porta, dobra o joelho, bota a pasta no chão do lado da privada e começa a te louvarei. Não importam as circunstâncias, eu creio que o céu para. Porque alguém que poderia estar influenciado decidiu encontrar. Ele tem expectativa do encontro com a noiva. Irmãos, nós somos a noiva de Cristo. E nós vamos para as bodas do Cordeiro. Maranata, Jesus está voltando. A genuína adoração, o âmago da adoração, o sonho da adoração, a pitanga da adoração, é o encontro do Deus com a sua igreja, não no céu, ainda aqui na terra. A gente gosta muito, irmãos, muito de pedir: Pai nosso que está nos céus, venha a nós o vosso reino. A gente gosta, né, irmãos, de querer ir para o céu, mas Jesus na sua oração pede para o céu vir para a terra. O tempo da adoração que vai mudar a nossa estrutura é quando nós gerarmos uma cultura de adoração, aonde eu me acostumo com a cultura do céu vivendo na terra. Não estou falando de imposição de religião, eu estou falando de uma cultura de adoração, aonde o céu invade o meu quarto, aonde o céu invade o meu carro, aonde o céu invade a minha voz,
aonde o céu invade a evangelização da igreja. O caminho da adoração deveria ser não uma série de cadernos de aprendizado, que isso tudo é muito importante, mas deveria ser o abraço do Pai. Sabe aquele dia, irmãos? Eu espero que demore bastante para você, mas um dia nós estaremos diante do Senhor, e você ouvirá, por graça de Jesus, por misericórdia do Eterno: benditos de meu Pai, entre e tome posse por herança. Você viu que a herança é presente? Herança é presente. Era do Pai, Ele passou para você. Por quê? Porque você ama, porque Ele te amou. E a gente olha muito assim essa visão, né? Parece que Deus vai fazer assim, o anjo, ó, entra, entra, vai lá, entra. Eu penso diferente, que não vai ser entra, vai ser vem. Vem. E é nesse abraço que a gente encontra a genuína adoração. Sabe por que Ele mandou a igreja adorar Ele, se Ele não tem necessidade de ser adorado? Como diz John Piper: para que eu e você tenhamos a experiência na terra do que nós vamos viver para sempre no céu. Queria que a Maria nos ajudasse, pode cantar. Queria muito que a gente pudesse, Santo Espírito, eu provei e vi, provar. É pelo Espírito, irmãos. O caminho da adoração até deve nos levar à excelência. O caminho da adoração até deve nos levar ao reconhecimento. O caminho da adoração até deve nos levar às nações. Mas se não te levar para a intimidade do Pai, não serviu de nada. Nós precisamos resgatar a presença de Deus, o encontro de Deus. Adorar é antecipar a eternidade na terra. Pastor, eu posso viver isso? Ah, querido, como pode? E se deve. Se você tem fome de Deus, se você tem sede por essa antecipação, é por isso que não dá para a gente mais participar de celebrações sem expectativas santas. Aquela ideia de que, o que você está fazendo aqui? Isso é importante. Não, hoje cantamos 2 hinos e 4 cânticos. Não, hoje teve coral. Não, hoje teve inário. Hoje teve bateria. Hoje teve solo. Hoje quem cantou? Minha expectativa não é a liturgia do culto. Minha expectativa é a presença de Deus. Queria que você ficasse de pé. E nós vamos clamar para que a gente viva aqui, agora. É você e Deus. Eu pedi a Deus que nós estivéssemos aqui, juntos, uma antecipação daquilo que vamos viver na eternidade. Prove e veja o que Ele fez e faz por você. Vamos adorar?